Oi pessoal, vamos lá para mais uma aula do curso de Excel avançado. A gente na semana passada fez o exercício anexo 6. Era um exercício de apresentação de conteúdo, né? Um exercício para vocês verem como que funciona um filtro mais poderoso, que é a segmentação de dados, mas também para vocês conhecerem a tabela dinâmica, como que você usa, do que ela é capaz, né? Então, hoje a gente vai iniciar o conteúdo de tabela dinâmica. A gente vai dividir esse conteúdo em algumas aulas. Essa é, se eu não me engano, a quarta aula que vocês estão tendo nessa modalidade online. Como eu falei, a gente está fazendo o possível para o conteúdo ficar o mais didático possível, ficar o mais simples possível de vocês entenderem, de vocês verem como está sendo feitas as coisas. E a gente vai começar aqui na página 81 e vamos aqui andar algumas páginas para frente, mas a gente não vai ver o conteúdo todo hoje, tá? A gente vai ver ainda, ter mais algumas aulas sobre tabela dinâmica mais para frente, beleza? Então, eu já vou deixar esse arquivo aberto, ó. O nome desse arquivo é tabela dinâmica 1. Eu vou enviar esse arquivo para vocês junto com a atividade, né, pelo WhatsApp, para que vocês possam praticar em casa. Tá? A gente vai trabalhar com esse arquivo já, com a planilha já digitada. Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. E a gente vai trabalhar aqui, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui uma planilha já pronta, uma planilha aqui de vendas, tá? Não é muito grande, ela não precisa ser grande para a gente trabalhar com tabela dinâmica, basta ter muita informação, certo? Então basicamente é o seguinte, vocês já tinham visto na semana passada, eu já dei aquela pincelada em como colocar uma tabela dinâmica e tal. Vamos aqui na apostila para ver o passo a passo. Tá? Essa atividade ela é um pouco mais extensa, tanto que na apostila o Ednei fez questão de colocar o passo a passo de como que você ia fazer cada coisa. Então aqui, ó, criar um relatório de tabela dinâmica ou de gráfico dinâmico. Para analisar os dados numéricos em profundidade e para responder às perguntas não previstas sobre seus dados de uma planilha ou fonte de dados externo. Você pode criar um relatório de tabela dinâmica ou um relatório de gráfico dinâmico. Pessoal, aqui ó, eu vim usando o Excel 2016, mas para essa aula eu fiz questão de instalei aqui o Excel 2010, tanto que nem está ativado nem nada, para a gente poder ver idêntico como está na apostila, tá? Para vocês não se perderem de forma nenhuma no conteúdo, beleza? Então aqui, ó, eu vou voltar aqui na apostila para a gente ver o que a gente vai fazer passo a passo. O que é um relatório de tabela dinâmica? É um meio interativo de resumir rapidamente uma grande quantidade de dados. Use o relatório de tabela dinâmica para analisar detalhadamente dados numéricos e responder perguntas inesperadas sobre seus dados, tá? Então, com o relatório de tabela dinâmica, a gente pode consultar uma grande quantidade de dados de formas variáveis, só que de um jeito mais amigável. Fazer o subtotal dentro da própria tabela dinâmica, sem precisar você fazer lá a função subtotal por categoria e subcategoria. E ainda fazer, né, cálculos personalizados caso você queira. Expandir e recolher os níveis de dados para focar em resultados. Mover linhas e colunas, ou linhas para colunas ou colunas para linhas. Então você pode deixar a sua tabela bem dinâmica. Filtrar e classificar, agrupar, formatar condicionalmente um subconjunto de dados mais útil. Então, pessoal, aqui se vocês prestarem atenção, tudo vocês vieram aprendendo lá desde o início. Formatação condicional, agrupar, o subtotal, tudo isso vocês conseguem utilizar dentro da tabela dinâmica. Você muitas vezes usa um relatório de tabela dinâmica quando deseja analisar totais relacionados, especialmente quando tem uma longa lista de números para somar. Os dados ou subtotais agregados ajudam a analisar os dados de perspectivas diferentes e comparar números e dados similares. No exemplo do relatório de tabela dinâmica,
você pode facilmente comparar as vendas totais do departamento de golfe no terceiro trimestre na célula F3 com as vendas de outros esportes ou trimestres com as vendas totais de outros departamentos, tá? Então, basicamente é uma ferramenta para filtrar de uma forma muito mais completa, muito mais poderosa dentro do Excel para você trabalhar com os seus dados, tá? Em um relatório de tabela dinâmica, cada coluna ou campo nos dados de origem se torna um campo da tabela dinâmica que resume várias linhas de informação. Um valor de um campo, como soma de vendas, contém valores a serem resumidos. Por padrão, os dados na área valor resumem os dados de origem subjacentes no relatório de gráfico dinâmico da seguinte maneira. Os valores numéricos usam a função soma para adicionar valores. Os valores de um texto usam a função cont para contar o número de valores. Para criar um relatório de tabela dinâmica, você deve definir seus dados de origem, especificar um local, pasta de trabalho ou de gráfico dinâmico. Você deve se conectar à fonte de dados e dispor os campos. Aqui tá vai explicar o que é gráfico dinâmico, pessoal. A gente não vai ver gráfico dinâmico hoje, só na próxima aula, tá? Então, para criar um relatório de tabela dinâmica, a partir dos dados de uma planilha. Aqui, ó, quando você cria um relatório de tabela dinâmica a partir dos dados de uma planilha, esses dados se tornam os dados de origem do relatório da tabela dinâmica. Então, vamos utilizar o modelo tabela dinâmica 1, como eu falei para vocês, esse arquivo aqui já está pronto, eu vou enviar ele para vocês junto com a atividade, tá? Para utilizar os dados como fonte de dados, clique em uma célula do intervalo. Mesma coisa para aplicar filtro, tá, pessoal? Você vem aqui, ó, clica no meio e vai fazer o processo. Eu vou ler todo o processo aqui do início para depois a gente fazer todo de uma vez lá. Verifique se o intervalo tem títulos de coluna e que não há linhas em branco no intervalo. Na guia inserir tabela dinâmica, ou na seta para baixo, tabela dinâmica. Na seta abaixo, desculpa, tabela dinâmica e clique em tabela dinâmica. O Excel exibe uma caixa de diálogo, criar tabela dinâmica, você vai escolher os dados que deseja analisar. Na caixa intervalo, você vai selecionar. O Excel vai determinar automaticamente o intervalo da tabela dinâmica. Para dados em outra planilha, inclua o nome da pasta de trabalho, tá? Nome da pasta de trabalho, nome da planilha, intervalo. Escolha onde deseja colocar a sua tabela dinâmica e depois selecione a nova planilha, clique em OK e pronto. A sua tabela dinâmica vai estar lá adicionada, tá? Vamos lá. Aqui é a minha planilha. Eu posso selecionar, como posso simplesmente clicar aqui. Eu venho aqui em inserir, tabela dinâmica, e vai aparecer a opção lá. O intervalo já está selecionado. Eu vou colocar em uma nova planilha. É só dar OK, pessoal. Mesma coisa que eu falei com vocês semana passada. E a gente vai ter a tabela desse jeito aqui, certo? Vamos lá ver o próximo passo. Para adicionar campos ao relatório, realize uma ou mais das ações as seguintes, tá? Como assim adicionar campos? Nós já temos aqui, ó, estado, cliente, produto, valor unitário, quantidade e data da venda. Não é isso? Aqui, ó, já tem o campo valor total, tá? Que a gente ia criar, mas a tabela que o Adnei me mandou já tinha o campo feito aqui. Então não tem problema não. A gente só não vai precisar adicionar esse campo, vamos aprender a adicionar outros campos. Para localizar um campo na área padrão do layout, marque a caixinha da seleção. Para posicionar um campo na área específica da seleção desse layout, clique no botão direito do mouse, no nome do campo da seção e selecione adicionar o filtro de relatórios, adicionar coluna, linha ou adicionar o rótulo de valores. Ó, botão direito, ó, tá vendo? Adicionar o relatório. Se
Se eu clicar, ó, ele vai aqui para o primeiro. Vou desmarcar. Botão direito, adicionar a linha, ele vem para cá. Se eu marcar, ó, ele vai também, tá? Mas aqui eu posso escolher para qual desses aqui ele vai. Como eu também posso clicar, ó, e arrastar, ó, tá vendo? Desmarca, ele remove. Para arrastar um campo para desejada, clique em mantenha o nome do campo na seção e arraste, né? Eu falei por último aqui. Dica: você pode usar a lista de campos da tabela dinâmica para reorganizar os campos a qualquer momento, clicando com o botão direito do campo na seção do layout e depois selecionando a área desejada ou arrastando um campo entre as seções. Exemplo aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, botão direito, adicionar o relatório. Se eu vier aqui de novo, ó, botão direito, adicionar a linha, ó, ele vai mover. Como eu também posso clicar e arrastar. Ok? As alterações que você fizer nos dados de origem, depois de criar a tabela dinâmica, são refletidos no relatório. Quando você atualizar o relatório da tabela dinâmica, ferramentas, tabela dinâmica, opções, grupo dados e botão atualizar. Tá? Por exemplo, pessoal, se você quiser alterar alguma coisa na sua tabela, você vem aqui, altera e não faz nada, não vai acontecer nada com a sua tabela dinâmica. Só vai acontecer quando você vier aqui, opções, atualizar. Aí beleza, vai dar certo, tá? Senão, não vai acontecer nada não. Se você adicionar linhas ao intervalo de origem, poderá incluir essas linhas no relatório tabela dinâmica, alterando os dados de origem na ferramenta de tabela dinâmica, na guia opções, dados, alterar dados de origem. Como assim? Aqui, por exemplo, ó, essa linha. Vamos dizer que eu apague ela. Eu venho aqui na minha tabela, opções, alterar a fonte de dados. Cliquei, ó. Ele está vendo que não tem esse intervalo aqui. E aqui, ó. E agora eu vou selecionar os dados que eu quero. Aí você pode, ó, ok. E agora vai ficar somente os dados que estavam lá. Tá? Você pode alterar isso aí também. Pessoal, para criar uma tabela dinâmica a partir de uma fonte de dados externa, o início é um pouco diferente, mas depois fica igualzinho a gente trazer lá a exportação ou importação de dados, tá? Então, ó, simplesinho. A gente vai aqui, ó, em inserir tabela dinâmica, clica aqui em vez de clicar aqui, tá? Tabela dinâmica, que é para aparecer aqui, ó, usar uma fonte de dados externa. Você clica aqui em escolher conexão, vai aqui em procurar mais, que é para você poder procurar o arquivo que você quer, área de trabalho, que é onde está meu arquivo, banco de dados exemplo. Cliquei em abrir, vou escolher aqui um dos dois, né? Vou pegar aqui o pedidos mesmo, deixar aqui, ok, ok, e pronto. Ele insere direto do arquivo. Aqui eu tinha um pelo outro, né? Feito daqui de dentro, a partir só da planilha, não é isso? E aqui a gente tem direto do banco de dados exemplo, tá? E é essa planilha aqui que a gente vai utilizar, certo? Essas duas aqui são iguais, foi só os exemplos de como colocar a tabela dinâmica. Nós vamos utilizar direto essa daqui, tá? Você vê que não fica a outra tabela com informações, né? Fica só ela já pegando os dados certinhos. Vamos agora pegar o arquivo tabela dinâmica 1 lá, tá? Mesmo arquivo que esse aqui. E a gente vai usar os dados que a gente criou anteriormente, certo? Eu vou fechar aqui essa planilha. Beleza, vamos lá. Daqui, pessoal, só adiantando para vocês, nós vamos parar aqui no item 17, tá? Então vamos fazer até o item 17 e depois vamos parar. Ok? Já deu uma explicação até aqui muito, até que longa, e eu não quero que a aula fique cansativa demais, tá? Então vamos lá. Estou só seguindo o cronograma que está da aula de vocês, para ver até o item 17. Se eu ver que ficou grande demais, eu vou até dividir mais um pouco, mas eu acho que não vai ter necessidade não. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma rápida, mas que não seja
que eu não atropele nada, tá? Então abrimos o arquivo tabela dinâmica 1, selecionamos a tabela criada anteriormente. Na lista campos da tabela dinâmica, arraste o campo produto para o rótulo de linha, tá? Então eu vou aqui, tabela, produto, para rótulo de linha. Eu posso fazer assim, como posso clicar, né, e arrastar, certo? Ficou aqui. Arraste o campo estado para a coluna. Selecione a planilha 1 e crie a coluna valor total, que vai ser o valor unitário vezes a quantidade. Isso aqui, pessoal, eu já fiz, tá? Eu já deixei pronto para vocês, que é essa aqui, ó. Já veio assim certinho. Se você clicar 2 vezes, vai estar esse vezes esse. Então não precisa você criar. Mas lembrando, o que aconteceria? Se não tivesse esse aqui, tá? Como você faria? Eu venho aqui, né, opções, atualizar a fonte de dados, e aqui não seria G, seria a letra, né, F. Pronto, ficou aqui sem ele, né? Aí para eu adicionar aqui, qual é o campo que ele está mandando? Valor total. Valor total. E aqui é valor unitário vezes quantidade, igual esse vezes esse. Enter. Cliquei 2 vezes aqui, ó. Tá feito. Aí, para colocar isso na tabela dinâmica, eu venho em opções, alterar a fonte de dados, clico aqui. E agora, ó, em vez do G, né, o F, eu acrescentei uma coluna G, dei OK. E o campo aparece aqui. Selecione Plan 1 e crie valor total, criamos. Volte para Plan 2 com a tabela dinâmica selecionada, o botão alterar fonte de dados, atualize o intervalo inserindo a coluna valor total. Fizemos isso. O campo valor unitário é inserido na lista de campo. Então aqui, ó, valor unitário, colocamos aqui, tá? No valores aqui. Selecionado, alterar a fonte de dados, atualize, já fizemos, arraste ali, pronto. Com a seleção sobre a área valor da tabela dinâmica, clique no botão configurações. Pessoal, antes de fazer essa parte aqui da soma, tá, do campo, de mexer aqui, que é o item 10 da apostila, tem uma coisa aqui que ajuda muito com o visual, tá? Que é você retornar essa tabela dinâmica ao layout clássico, que é um layout um pouco mais antigo, mas que ele é um pouco melhor dividido. Então, nesse momento, para a gente entender melhor as coisas, melhor aqui o que a gente está vendo, talvez ajude, tá? É simplesinho, você só vir em opções, vai alterar na sua tabela. Opções de novo, exibição, aqui ó, layout clássico de tabela dinâmica. Permite arrastar os campos na grade, então aqui mesmo a gente vai arrastar se precisar, tá? Ok, olha o que vai acontecer. Só dividir assim, tá? Não acontece nada demais não. Fica melhor de ver. Então, item 10. Com a seleção sobre a área valor da tabela dinâmica, clique no botão configurações do campo. Essa aqui, pessoal, é a área de valor, tá? Cliquei aqui, configurações do campo está aqui. Cliquei, próximo passo aqui, ó. Clique em formato do número, selecione a categoria moeda e clique em OK. Vai ficar assim, ó. Moeda, OK. Item 13. Para que a tabela dinâmica permita que você arraste um campo diretamente nela, clique sobre o botão opções, abrir a caixa de opções. Eu já fiz com vocês, né? Nem vi que tinha aqui na atividade, mas eu acabei já fazendo. Mas é como colocar aqui o layout clássico, tá? Da tabela. Item 13, item 14. Na guia exibição, marque layout clássico, já foi. Aqui está mostrando como fazer, né? Eu já mostrei isso para vocês. Item 15. Arraste o campo data da venda para o rótulo de linhas antes de produto. Data da venda.
para a linha antes do produto. Você está vendo essa barrinha cinza que está aparecendo? É o que vai dizer se eu colocar aqui fica depois, se eu colocar aqui fica antes. Certo? Selecione o rótulo data da venda e clique no botão agrupar campo. Selecione o rótulo data da venda e clique no botão agrupar campo. Vem aqui, ó, data da venda. E agora eu vou procurar aqui agrupar campo aqui em cima. E o próximo passo, na caixa agrupamento, colocar por meses e clica em OK. Meses, OK. Olha como é que vai ficar. Janeiro, fevereiro. Beleza, pessoal? A gente vai parar por aqui. É um conteúdo um pouco extenso. Eu estou olhando aqui, já vai ficar aí de gravação, já tem aí 40 minutos. Claro que vai ter alguns cortes. Vou tirar algumas coisas, ou algum barulho que tenha ficado, algum erro óbvio que tenha acontecido. Então a aula já está um pouco extensa. A gente vai parar por aqui, como está no cronograma de vocês. Vou mandar a atividade, vou mandar esses arquivos para vocês treinarem. E na próxima aula a gente continua. Beleza, pessoal? Até mais.